Quais são os exames essenciais para quem está fazendo o uso de esteroides anabolizantes? Essa é uma dúvida que eu recebo diariamente no meu Instagram, no meu direct. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, sempre tem alguém mandando exatamente esse questionamento: qual exame ou quais exames são considerados mínimos para fazer o check-up em quem está utilizando esteroides anabolizantes? Meu nome é João Diniz, eu sou médico, já fui fisiculturista, já treino musculação, estou nesse meio há mais de 14 anos e estou fazendo a especialização em medicina esportiva pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o maior programa de residência médica, de especialização médica da América Latina. E eu tenho diversos atletas de fisiculturismo, de categoria biquíni, a categoria open. Eu atendo diversas pessoas que não são atletas, mas fazem uso de esteroides anabolizantes pensando em um aumento de performance, um aumento de massa muscular, uma diminuição do percentual de gordura. E eu vejo diversas alterações por conta disso. Como se não bastasse, eu também vou desenvolver um doutorado voltado para a avaliação cardiovascular em mulheres usuárias de esteroides anabolizantes. Então, todo o meu arcabouço acadêmico pós-faculdade, residência, agora que eu vou entrar no próximo ano de doutorado, é tudo voltado para a avaliação do risco cardiovascular em usuários de esteroides anabolizantes. Então, quais seriam os principais exames que eu solicito na minha consulta? Primeiro, nós temos que entender quais sistemas o esteroide anabolizante ele afeta para saber qual exame solicitar e o que esperar que venha alterado. Então, a primeira coisa que eu solicito, exame de sangue. Então, no exame laboratorial, que é o termo mais correto, nós vamos buscar algumas alterações. Primeiro delas que eu busco, alteração de hemoglobina e hematócrito. É super comum em usuários abusivos de esteroides anabolizantes nós termos uma policitemia secundária ao uso de esteroide anabolizante, ou seja, o hematócrito elevado. Acima de 50%, sinal de alerta, acima de 54%, o risco de um evento trombovenoso aumenta exponencialmente, você redobra a atenção nesse paciente que está utilizando o esteroide anabolizante. Existem alguns que aparentemente são mais potentes para aumentar esse hematócrito, como o hemogenin e boldenona, mas não existe nenhum estudo head-to-head comparando qual esteroide afeta ou aumenta mais esse hematócrito. O que parece ser mais importante, além da dose e do tempo de uso, é a individualidade biológica. Então eu já atendi atleta que usa 3 gramas de hormônio por semana e o hematócrito nunca alterou. Eu tenho um paciente que estava fazendo 1 Durateston por semana, ou seja, 12 vezes menos a dose, e o hematócrito dele sempre subia. E ele repetidamente tinha que fazer sangria, até o momento em que eu consegui convencê-lo a entrar em uma TRT. Depois que ele entrou na TRT e nós estabilizamos melhor a dose dele e o nível de hormônio em um patamar um pouco mais baixo, o hematócrito dele resolveu. Então, primeiro ponto, hematócrito elevado. Segundo, perfil lipídico. Uma das coisas que eu mais avalio é LDL, que é o colesterol ruim, HDL, que é o colesterol bom. Proporção deles dois, se está no padrão que eu quero, em torno de 2,5 de colesterol ruim para 1 de colesterol bom. Esse é o pior padrão, o ideal é que fique ali próximo de 2, 1,5 para 1. O LDL de todo paciente que usa esteroide anabolizante é abaixo de 100. Por que abaixo de 100 que eu coloco como meta? Porque todo usuário de esteroide anabolizante, com fins estéticos, em doses suprafisiológicas, já é, no mínimo, um cara de moderado risco cardiovascular. Dependendo das comorbidades que ele tem e dos outros problemas que aparecem, eu reestratifico ele para um alto risco ou para um muito alto risco. E aí a meta de colesterol muda, de 100, ela cai para 70 se for um alto risco. Se for um muito alto risco, ela cai para 50. Então, dependendo do paciente que eu estou atendendo, dependendo das comorbidades associadas, esse colesterol vai caindo. Além disso, eu peço a avaliação da apolipoproteína B. Então, a meta, além de você controlar o LDL, é controlar a ApoB, deixar ali abaixo de 65. O que é a ApoB, João? A apolipoproteína B é a fração mais aterogênica do colesterol ruim. De forma bem simples. A gente tem que controlar esse marcador também. Então, controlei o LDL, controlei a ApoB, peço um outro marcador também, que é a lipoproteína A, que é para avaliar o componente genético
dessa alteração de colesterol, essa lipoproteína A a gente não mexe nela, mas ela serve como um guia, como um fator de risco a mais para eu ser mais intenso na terapia antilipemiante do meu paciente. Então eu falei de exame laboratorial, de hematócrito, colesterol, glicemia, perfil glicêmico no geral dificilmente altera, certo? A não ser que o cara esteja fazendo uma dieta muito suja, não esteja fazendo aeróbico, esteja sobrepeso, obeso, o famoso fordo, aí ele vai ter alteração de sensibilidade à insulina, ou ele esteja em uso de GH, por exemplo. O GH ele piora a resistência à insulina. Perfil, então fígado, TGO, TGP, gama GT e fosfatase-acolina dificilmente alteram, a não ser que esse cara esteja utilizando algum esteroide oral, mas se for apenas injetáveis, a tendência é que não suba a valores alarmantes. Função renal também não tende a se alterar por conta do efeito direto do esteroide, mas o esteroide ele aumenta a pressão arterial, e essa pressão arterial aumentada ela vai levar a uma nefropatia hipertensiva, e em algum momento isso vai acontecer. Então é muito importante que o próximo exame seja a avaliação da pressão arterial. Então eu peço para o paciente monitorizar em casa, eu peço para o paciente fazer as anotações e eu peço para o paciente fazer um mapa. Fechado o diagnóstico de hipertensão arterial, trata. Então, segundo exame, além do exame de sangue, é o mapa. Terceiro exame que eu peço é eletrocardiograma. No eletrocardiograma você consegue ver traçados. Consigo ver arritmias, eu consigo ver alteração do eixo do coração, alteração de repolarização. Eu consigo ver se esse coração ele está aumentado, ele está hipertrofiado de forma indireta, eu consigo ver pelo eletrocardiograma. E aí eu vou confirmar alguns achados com um ecocardiograma, que é o exame de imagem. O colega cardiologista passa um ultrassom, faz a avaliação de toda a estrutura do coração, tamanho, funcionamento, faz a avaliação avançada com o strain para ver se tem alguma disfunção inicial. Tendo disfunção, a gente já começa a tratar. E não necessariamente o tratamento é só medicações. Uma das primeiras fases do tratamento é redução da dose do esteroide e exercício aeróbico. A primeira parte do tratamento é essa, retirar o agente agressor e colocar um treinamento aeróbico para remodelamento reverso, para melhoria da função do ventrículo esquerdo principalmente. Então, já fiz exame de sangue, já fiz eletro, já fiz mapa, já fiz ecocardiograma, já foram 4 exames. Dependendo do paciente, eu acabo pedindo Holter também para ver se ele tem alguma arritmia ao longo das 24 horas, o que faz completo sentido, porque o esteroide ele aumenta a hipertrofia do coração, então eu consigo ver com o ecocardiograma e com o eletro. Essa hipertrofia pode gerar regiões de fibrose, pode gerar regiões de reentrada do circuito elétrico, isso causar arritmias, então eu consigo ver no eletro e eu consigo ver no Holter. O paciente que usa esteroide, ele além de ter o coração crescido e hipertrofiado, ele tem mais arritmias. Isso já está documentado no estudo do Harlin. Então pedir um Holter é uma precaução. Ver se não vai ter alguma extrasístole ventricular, alguma coisa que, alguma arritmia que nós chamamos de patológica. Exame de sangue, mapa, eco, eletro, Holter. Dependendo do risco do paciente que eu faço na avaliação pré-consulta, esse cara ou ele ganha um ultrassom de carótidas, ou ele ganha um score de cálcio ou uma angiotomografia. E aí vai depender muito do paciente que eu vou atender. Quanto mais velho, principalmente ali depois dos 35, quanto mais tempo de uso de esteroide anabolizante, principalmente aquele cara que já usa mais de 5 anos, eu tendo a pedir um exame um pouco mais aprofundado, como uma angiotomografia, para quê? Para avaliar se o esteroide anabolizante, por alterar a pressão, alterar a função endotelial, alterar a colesterol, ele não acabou desenvolvendo uma placa de gordura nas artérias. Ou seja, uma aterosclerose avançada. Isso é super comum em quem está utilizando esteroide e já é muito bem documentado e é uma das principais causas que levam os atletas, principalmente os masters, a terem infarto. A formação da placa de gordura. E eu consigo ver a formação dessa placa de gordura com o Doppler de carótidas, de forma indireta, ou eu faço uma avaliação de angiotomografia diretamente do coração. Entendo uma placa de gordura, uma placa de aterosclerose, as metas de colesterol e pressão elas mudam completamente. E a tendência é ser cada vez mais baixo.
Então, se esse cara vem com a placa de gordura, vem com o coração hipertrofiado, a minha terapia ela é muito mais intensiva do que aquele cara que, em teoria, faz os exames e está tudo normal. Porque, invariavelmente, isso é um artigo publicado no JAMA, pelo Bu e colaboradores, agora em 2025, e ele mostra que, invariavelmente, depois de 5 anos de uso de esteroide, todos tiveram alteração do sistema cardiovascular. Principalmente um remodelamento, uma alteração da hipertrofia do coração. Durante 5 anos, os homens usuários de esteroides tiveram alteração. Todos. Óbvio que isso não é a regra, ele mostrou com o estudo, mas isso não é a regra, mas todos os que eu vi, homens que utilizavam esteroides há mais de 5 anos, todos tinham alguma alteração. Seja do hematócrito, perfil lipídico, pressão arterial, hipertrofia do coração, redução do strain, alguma arritmia, placa de aterosclerose, alguma alteração tinha. Então é por isso que eu peço essa bateria de exames iniciais e ia me esquecendo, um dos exames que eu peço também é o teste ergospirométrico, tanto para avaliar a aptidão cardiorrespiratória, que é o principal marcador de longevidade que nós temos conhecido hoje, que é o VO2 máximo. Então eu peço para avaliar a aptidão cardiorrespiratória, mas eu também peço para avaliar como que fica a pressão durante o esforço, durante o exercício, como que fica o coração, a parte elétrica do coração durante o esforço, durante o exercício intenso, e também eu vou receber duas regiões muito importantes para mim, que é o primeiro e o segundo limiar. Baseado nisso, eu consigo montar uma periodização de exercícios aeróbicos focado na melhoria da função do coração desse meu paciente. Então essa é a bateria de exames que eu acabo pedindo no começo do segmento. São muitos exames, geralmente é custoso para quem for fazer no particular. Então se você está utilizando esteroide anabolizante e está assistindo esse vídeo, você precisa ter um plano de saúde. E não é qualquer plano de saúde, você precisa ter um plano de saúde bom. Porque para fazer um teste ergospirométrico, para fazer uma angiotomografia de coronárias, se for plano mais ou menos, eles já vão colocar diversos empecilhos e talvez até neguem a realização do exame, mesmo existindo indicação para isso. Então, cara, é uma tecla que eu sempre bato. Se você não tem condição financeira para arcar com a sua saúde em uso do esteroide, você vai estar se pondo a um risco que, ao meu ver, é desnecessário e que em algum momento esse preço pode ser muito alto. Eu vou finalizando esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião. Quero saber se você concorda com os exames que eu solicitei. Se você discorda, o que você acrescentaria nesses exames também. Isso é muito importante de nós levantarmos essa discussão. Lembrando que essa é uma avaliação inicial. Dependendo do que eu vejo na primeira consulta, eu acabo solicitando novos exames para o paciente trazer lá no nosso retorno em 90 dias, geralmente. Meu nome é João Diniz, eu vou ficando por aqui, pessoal, e forte abraço!